Bom, então, gente, eu estou aqui tentando fazer a parte 6 do documentário O Segredo dos Grandes Ocultistas Revelado, e não tá fácil o negócio não, realmente é muito conhecimento, é muita coisa, e eu não sei por onde começar. Eu começo a ler um negócio, vou lendo outro, vou lendo outro, vou lendo outro, e no final eu não sei por onde começar. Eu estou trabalhando aqui o Corpus Hermeticum, né, que o vídeo passado foi sobre o Corpus Hermeticum, e eu peguei um trechinho de mais uns 3 minutos que eu achei relevante no livro para a gente poder trabalhar. Só que esse trechinho dá de discutir tanta coisa, tem tanto assunto, é um universo tão grande que num trecho de 3 minutos dá de fazer um vídeo de 1 hora. E eu não sei por onde começar, mas eu vou tentar. Então, assim, é, claramente nota-se, lendo o Corpus Hermeticum, repito, né, já havia falado no vídeo anterior, é filosofia grega pura. Tá? Então, o Corpus Hermeticum, que é uma obra que foi escrita no primeiro, segundo, no início da era cristã, né? Primeiro, segundo, terceiro século da era cristã. Uns dizem primeiro século, outros dizem terceiro século. Então, vamos colocar aí, nos primeiros 3 séculos da era cristã, é criado o Corpus Hermeticum. Então, a filosofia grega toda já aconteceu, né? Já passou a era da filosofia grega, os pré-socráticos já fizeram suas obras, Platão, Aristóteles, Sócrates, está todo mundo ali, o conteúdo já está todo nas mãos desse pessoal que escreveu o Corpus Hermético. Então, por isso que eu acredito que, como o Corpus Hermético é posterior à filosofia grega, muito do que foi escrito ali veio da filosofia grega, pré-socráticos, Platão e Aristóteles. Se a filosofia grega ela não é original e ela veio do Egito, então a gente poderia relacionar o Corpus Hermético ao Egito. Mas o que eu posso fazer aqui é relacionar ele à filosofia grega, porque isso é claro, isso é objetivo. Os elementos que são usados no Corpus Hermético, você está lendo as palavras de Parmênides, de Platão, de Aristóteles, está tudo ali. Agora, se Parmênides, Platão, Aristóteles, filósofos gregos trouxeram a sua filosofia de universos anteriores, aí já é outra história, eu não sei, pode ser, pode não ser. Mas que há elementos da filosofia grega é indiscutível. No trecho que a gente vai ver, é um trecho onde o autor, né, que segundo se diz a história, é Hermes Trismegistus. Olha que engraçado. O Corpus Hermeticum é uma obra que se diz que foi escrita, ela mesma alega, né, quer dizer, o narrador da história é o Hermes Trismegistus, que teria tido um encontro com Nous, que eu estava vendo em grego, significa intelecto, nous, que Platão usa a palavra nous, né, para se referir a intelecto, e a obra do Corpus Hermético basicamente só fala sobre o intelecto humano, Deus, o intelecto de Deus, né, e nous basicamente é o guardião do intelecto dos portais do paraíso, vamos dizer assim. Essa entidade chamada nous dentro do Corpus Hermético seria uma espécie de arcanjo poderosíssimo que guarda as portas do céu e que deu ao homem o intelecto. Não é nada a ver com Lúcifer, não. É nous mesmo, que é o próprio intelecto. O intelecto divino que se manifestou para Hermes Trismegisto, que seria um faraó. Mas assim, o Corpus Hermético ele fala absolutamente do começo ao fim. Ele não fala sobre... não faz evocações, não existe magia, não existe encantamentos. Não é um livro, vamos dizer assim, como um grimório de São Cipriano, né, o bruxo da Idade Medieval, né, não trata-se de um livro de práticas da magia negra, essas coisas. É um livro puramente filosófico, né, de origens de filosofia grega, que vai trabalhar o todo. Né? O que é o todo? É Deus, a criação, o homem, a natureza, toda a manifestação fenomenológica ao nosso redor, né? O mundo criado, os fenômenos ao nosso redor, e a essência, a causa de tudo isso, que é Deus, né? A causa inicial para todo o universo. Mas não se estuda Deus ou o universo, estuda-se Deus, o universo, o homem, tudo. Né? É uma obra que traz os elementos mais profundos da filosofia grega, né? Tentando trazer um conhecimento para a gente acerca das coisas mais essenciais a respeito da realidade, do todo. Inclusive Deus, que é a própria realidade. Né? Então, quando a gente vai ver o conceito de Deus em Platão, o conceito de Deus em Parmênides, por exemplo, pré-socrático, o conceito de Deus em Pitágoras, o conceito de Deus para Anaximandro, aí vamos para a filosofia medieval, o conceito de Deus para Santo Agostinho, que estudou Platão,
Santo Anselmo, e principalmente Tomás de Aquino, né, que é mais estudioso de Aristóteles. Quando a gente vai ver o conceito de Deus para os grandes filósofos e santos da Idade Média, é o mesmo conceito de Deus para Platão, para os filósofos gregos e para o corpus hermético, né? Ou seja, vamos começar a trabalhar que Deus é esse, que realidade é essa, porque agora a gente está aqui desvendando o grande segredo hermético. Essa é a promessa desse vídeo aqui, é a gente ir destrinchando o que é isso que se chama o grande mistério, o grande segredo dos grandes ocultistas, né? Que já, não sei mais se são ocultistas, filósofos, mas são grandes conhecedores. É óbvio que a gente tem que começar a conseguir separar o que é magia negra, mão esquerda, que é uma coisa mais recente, que vem ali de Aleister Crowley vindo para Anton LaVey, que aí surge isso que a gente chama de satanismo, né? Quando você vai estudar, por exemplo, a Bíblia satânica ou o satanismo de Anton LaVey, não tem nada a ver com o corpus hermético, né? O corpus hermético foi escrito no primeiro século da era cristã e a Bíblia satânica foi escrita no século passado pelo Anton LaVey. O Anton LaVey ele cria uma doutrina mesmo, com todos os seus pressupostos, né? Com todos os seus símbolos, a estrela invertida, o pentagrama invertido e todos os símbolos realmente de afronta ao cristianismo, por exemplo, a cruz de ponta cabeça, que é um símbolo do satanismo de Anton LaVey, etc. Então, realmente é um negócio recente e é uma doutrina específica. A gente está trabalhando o corpus hermético escrito no primeiro século da era cristã. Ou seja, é uma obra puramente de filosofia grega, não tem nenhum elemento do satanismo, não se fala em Bafomé, não se fala em Lúcifer, não se fala em Satanás, não se fala em cuspir na cruz. Essas coisas a gente já vê mais na mão esquerda de Anton LaVey, né? Agora, o Corpus Hermeticum é uma obra de alto nível acerca da investigação do próprio universo, né? Isso vai desembocar em coisas como Anton LaVey, isso que eu estou falando, mas a princípio nós ainda estamos na essência da coisa. Então, por exemplo, imaginem que no universo, todos os seres que compõem o universo, né, desde uma planta, um animal, uma pessoa, um planeta, um objeto, todos os seres, ou seja, o que é um ser? É aquilo que existe, aquilo que tem caráter existencial. Né? Então vamos pegar aqui um ser, a tesoura. Isso aqui é um ser, ou seja, possui caráter existencial, é um ente, uma entidade, né? É um ente. Então, todo objeto que existe, ele veio de um objeto anterior. Todo objeto que existe se transforma, né? É o que eles chamam de devir, né? O que Platão chama de devir é a capacidade que esses seres, esses objetos têm de se transformar em outros objetos, né? E por isso nenhum desses objetos é de fato. Na verdade, eles estão sempre o tempo todo se transformando. Então, são objetos que estão relacionados ao devir, à transformação. Existe essa corrente de transformação, essa corrente causal, né? Corrente de causa e efeito. Ou seja, um ente, ele advém de um ente anterior, que advém de um ente anterior. Nada existe vindo do nada, né? Então, esse é um pressuposto básico aí da filosofia para a gente começar a brincar aqui com a história. Nenhum ser vem à existência através do não ser, né, da não existência. A não existência, ou seja, o nada, o não ser, aquilo que não é, né, o vazio. O vazio na real, alguma coisa, é vazio. Mas eu digo o não ser. A não existência, ela não pode gerar existência. Né? O não ser não gera ser. Aquilo que é, aquilo que não é, não é. Essa é a filosofia de Parmênides. Aquilo que não é, e nunca virá a ser. E aquilo que é, e nunca deixará de ser. O que o Parmênides está querendo dizer com isso? Que tudo aquilo que é, todo ser que existe, ele veio de um ser anterior. E de forma que não há um ser que tenha vindo do nada. Né? Ou seja, você tem o não ser, a não existência, e da não existência do nada surge um ser que vem à existência. É impossível. A não existência não gera existência. Então todo ser vem de uma causa anterior. Né? Para todo ser há uma causa, algo que o gerou. E esse ser será a causa de um próximo ser. Então, assim, isso é verdade. Né? Qualquer objeto que você pegar, qualquer coisa que você pegar nas mãos, o que você apontar, terá vindo de uma coisa anterior. E essa coisa, se você for ver, ela veio de uma anterior. Se você vai retroagindo assim eternamente, ser após ser, ser após ser no passado, você vai chegar no ponto inicial do universo. Né? Ou seja, o início dessa corrente causal, dessa corrente de transformações
que está rodando até os dias de hoje, né? Quando você vai vindo para trás, você chega numa causa primeira, que é o que Aristóteles chamava, né? Chamava de causa primeira, ou seja, uma causa não causada, ou seja, aquilo que causou a tudo no universo, mas essa própria coisa não foi causada por nada. Porque se ela tivesse sido causada por algo, esse algo tem que ter sido causado por um outro anterior. E o outro por um outro anterior, e assim você está novamente na corrente causa-efeito, causa-efeito, causa-efeito. Então assim, ó, você vem vindo causa-efeito, causa-efeito, até que você chega numa causa primeira. Por que ela tem que ser primeira? Porque se ela não for a causa primeira, houver uma anterior dela, vai haver uma anterior para anterior. E dessa forma você já não está mais na causa primeira, você já é uma causa qualquer. Porque existe uma anterior a ela, e uma anterior, e uma anterior. Então, na verdade, você não chegou na essência, você ainda está no caminho. Para você se dar conta que você chegou no fim da coisa, você tem que postular uma causa primeira. Ou seja, algo que gerou a tudo o que há, porém esta coisa não foi gerada por nada. Eu já falei isso nos vídeos anteriores, estou repetindo aqui porque é disso que se trata o grande segredo dos ocultistas, né? Essa causa primeira, ela não veio de uma coisa anterior e também não veio do nada, porque o nada nada gera. Para Parmênides, na verdade, o nada nem existe, não há nem como pensar o nada. A única coisa que há é o ser, e o ser é absoluto, ele não deixa de ser, e o não ser não vem à existência. Na verdade, existe um muro entre o ser e o não ser. Ser e não ser, eis a questão, essa é a grande questão, né? Existe um muro, de forma que aquilo que não é, ou seja, o não ser, nunca virá a ser. Porque ele é nada, o nada não gera algo. Então não tem como não ser vir à existência. E aquilo que é, nunca deixará de ser. Se você tem um objeto como essa tesoura, por exemplo, você pode separar todos os átomos dela e jogar para cada canto dessa casa aqui, cada átomo, a tesoura vai ter desaparecido. Ela não vai ter desaparecido de fato. Ela vai ter sido desagregada. Né? A matéria que compunha essa tesoura se desagregou, deu a ilusão, a percepção que temos é de que a tesoura desapareceu. Mas ela não desapareceu. A matéria que compunha essa tesoura continua dispersa pelo universo. Então você tem como realmente desagregar esta tesoura inteira, né? Dissolvê-la nessa massa que é o universo. Você pode dissolvê-la na massa do universo. Agora, pegar essa tesoura e convertê-la à não existência, né? Chega lá, enfiar ela dentro de uma máquina que pulverize ela de forma a converter ela e todos os átomos que a compõem em não átomo, ou seja, em não existência, não há como. Isso não há como. Então, aquilo que é, não há como não ser, não há como deixar de ser. O ser é e não há como deixar de ser. E o não ser não é e não há como vir a ser. Aquilo que não é, não existe. É isso que eu estou dizendo. Existe um muro intransponível entre o não ser e o ser. Então, como que o universo existe? Como o universo veio a ser, ou seja, veio à existência, se do nada nada vem? Quem foi responsável por transgredir esse muro, por extrair do nada o ser? Deus. Né? A causa primeira de Aristóteles, o áperon de Anaximandro, o ser absoluto de Parmênides, e que Agostinho vai chamar de Deus, que Anselmo vai chamar de Deus e Tomás de Aquino vão chamar de Deus. O Deus é absoluto, inefável, perfeito, completo em si mesmo, maior do que todas as coisas, porque se houver algo maior do que ele, é Deus, né? E a causa de todas as coisas, porém, não foi causado por nada e também não veio do nada. Se Deus não veio do nada, Deus veio de onde? De si próprio. Ele é a essência de si mesmo. Então, isso daí é a lógica básica da filosofia grega acerca de Deus, a respeito do mundo. Né? Platão, a única coisa que fez foi isso, foi tentar teorizar por que o mundo existe e quem o criou. Né? Não existe filosofia ateia, né? O ateísmo é uma coisa realmente dos últimos séculos agora. Os escritores do Corpus Hermeticum são teístas, criacionistas, acreditam que Deus existe, que ele criou a todas as coisas e que ele veio de si mesmo, né? Ele sempre existiu e ele é ato de si próprio. Né? É o único ser em puro ato, né? Isso, como diz Aristóteles. Para Aristóteles, Deus é o motor imóvel. Aí entra essa questão do motor imóvel, abordada por Tomás de Aquino, filósofo medieval, aos montes. Né? O motor imóvel, a causa primeira, ou seja, causou tudo e não foi causado por nada, e o motor imóvel, ou seja, aquilo que move a tudo, porém ele próprio não é movido por nada.
ele é a causa de todo o movimento, mas ele em si está em repouso, né? É a ideia do motor imóvel em Aristóteles. Tudo isso está no corpus hermético. Eu vou dar um play no corpus hermético para a gente começar a ouvir um pouco do áudio, e depois eu vou ler uns textos de Platão também para a gente compreender um pouquinho e fechar essa questão. Vamos dar uma ouvida no áudio aqui. Mas Deus, então, o que é? É aquele que não é nenhuma dessas coisas, mas que por outro lado, é para essas coisas a causa de sua existência, para tudo, e para cada um dos seres. Pois ele não deixou lugar algum ao não ser, a todas as coisas que existem vêm, e são a partir de coisas que existem, e não a partir de coisas inexistentes, pois, não é da natureza das coisas inexistentes vir a ser, mas sua natureza, é tal que elas não podem ser qualquer coisa, e em contrapartida as coisas que são não poderão vir a não ser, jamais. Bom, gente, vocês acabaram de ouvir, né? São as palavras de Parmênides. Parece que o escritor do Corpus Hermético literalmente copiou o Ctrl+C, Ctrl+V em Parmênides, porque são as mesmas palavras de Parmênides, né? Ele acabou de dizer o que eu acabei de dizer para vocês, né? Aquilo que não é não pode vir a ser, aquilo que é não deixará de ser, né? Não há passagem entre o não ser e o ser. E Deus é a causa de todas as coisas, ele começou falando isso, né? Deus é aquilo que causou a tudo, é a causa de tudo, porém ele não há uma causa para ele, né? É a mesma coisa que eu falei para vocês agora, vamos continuar ouvindo. Que queres dizer com não ser jamais? Deus, então, não é intelecto, mas é a causa da existência do intelecto, e não é sopro, mas é a causa da existência do sopro, e ele não é a luz, mas é a causa da existência da luz. De modo que é sob esses dois nomes que é preciso adorar a Deus, pois pertencem somente a Ele, e a nenhum outro. Pois nenhum dos outros seres chamados deuses, nem os humanos, nem os daimons podem em qualquer grau que seja, ser bons, salvo Deus somente. Ele apenas. Observem que interessante aqui ele fazendo uma distinção clara entre Deus, absoluto, criador de tudo o que há, causa de si próprio, Deus. Os homens, os deuses e os demônios. Observe que para o corpus hermético, esses grupos de seres, essa hierarquia de seres, ela é clara. Você tem Deus, que é o absoluto criador, a fonte de todas as coisas, a causa de tudo. Depois você tem os deuses, que adorados por todas as civilizações antigas, Egito, Grécia, Roma, Babilônia, né? Aquele enorme grupo de deuses adorados pelo paganismo, que no corpus hermético eles chamam de deuses ou de imortais. Depois vem os daimons, que é um outro grupo de seres não físicos, né? Seres de puro pensamento, seres de luz, mas que não são exatamente dos deuses imortais. Seria uma outra hierarquia de seres que são chamados de daimons, que são os demônios. Né? São entidades inferiores aos imortais, aos deuses, mas superiores aos seres humanos. E depois vem o último estágio, que é o ser humano carnal. Né? Então ele deixa bem claro a diferença entre esses seres. Isso é interessante. Ele apenas é isto, e nenhum outro. Todos os outros seres são incapazes de conter a natureza do bem, pois são corpo e alma, e não possuem lugar que possa conter o bem. A amplitude do bem é tão grande quanto a realidade de todos os seres, e dos corpos, bem como dos incorpóreos, dos sensíveis, e dos inteligíveis. Eis o que é o bem, eis o que é Deus. Não chame nenhuma outra coisa de boa, pois isto é impiedade, ou dê a Deus qualquer outro nome que esse único nome de bem, pois isso também é uma impiedade. Certamente. Então fica claro que para o corpus hermético, Deus, não há diferença entre Deus e o bem. Né? O bem, isso que chamamos de bem, né? O contrário do mal, o bem, ele é Deus em si. Deus não tem uma qualidade de ser bem. Bom, por exemplo, as pessoas podem ter a qualidade de ser boas ou não, mas Deus não possui a qualidade do bem. Deus é o bem em si, não há distinção entre uma coisa e outra, tá entendendo? E uma ideia original do corpus hermético, que eu vejo que difere um pouco do Platão, é que para o corpus hermético só Deus é bom. Só Deus pode conter o bem.
Todo o resto da criação é impura, é má, é transitória, se transforma, apodrece. Toda a criação ela é imperfeita, na verdade, vamos dizer assim. Ela jaz na matéria, o mal está presente na matéria, né? Mas Deus é absolutamente, puramente bem, e o bem está nele como ele está no bem. Então, isso é muito semelhante à filosofia platônica, né? Platão fala tanto disso, do bem, né? Eu vou botar aqui para a gente dar uma olhada, um textinho aqui, ó. A filosofia de Platão é a mais bela e completa que existe. O presente trabalho, que eu estou lendo um trabalho aqui, né, sobre Platão. O presente trabalho demonstrará que desde a criação de um universo como cópia da ideia, passando por um mundo material que foi criado por um ato de bondade do bem, com B maiúsculo, que é Deus, até chegarmos ao filósofo que fará o papel de intermediário na comunicação desta obra de perfeição do universo aos homens que ainda estão presos na caverna. Toda a simbologia do Platão na caverna, né, que tem que conhecer o mito da caverna. A filosofia platônica une a ideia de bem à educação. O bem está no centro do ensinamento da paideia de Platão. Estude depois o que é paideia. Sua filosofia é uma inversão do princípio dos sofistas, para quem o homem era a medida de todas as coisas, né, para os sofistas. Platão fará sua filosofia criar uma teologia verdadeira para o homem. Nela, Deus é a medida de todas as coisas. O desejo de criar um homem que contemple a ordem da criação e, através da educação, passe a ter domínio de si mesmo, representa todo o esforço e a beleza da filosofia platônica. Então, a filosofia de Platão possui dois temas que são unidos, a noção de bem e paideia. No pensamento platônico, conforme narrado em A República, no Mito da Caverna, o filósofo é como o prisioneiro da caverna que conseguiu libertar-se e contemplou o mundo das ideias. O bem contemplado pelo filósofo também é visível no universo criado pelo Deus artífice, o Demiurgo, que é Deus, né? Que no diálogo de Timeu fez um cosmos como cópia da ideia, tendo como intermediários os entes matemáticos e, por último, a realidade sensível. Platão criou uma narrativa da criação que explica as causas da natureza, a alma e a forma material. O bem, com B maiúsculo, né, porque é o bem maior, é Deus, é anterior a todas as coisas do universo. Depois vem o paradigma inteligível, junto a ele está o artífice, chamado por Platão de Demiurgo, que é o arquiteto que criou o universo. Platão, antes dessas coisas, investiga as causas principais, ou seja, a causa produtora, o paradigma e a causa final. Ele também põe um intelecto demiúrgico sobre o universo e uma causa inteligível na qual o universo subsiste primariamente, e o bem, que é estabelecido de maneira anterior à causa produtora na ordem do desejável. Ou seja, tudo aquilo que a gente já viu no livro, no vídeo passado, né? Olha ali, ó, ele também põe um intelecto demiúrgico sobre o universo, ou seja, o universo está inserido dentro de uma mente pensante, dentro de um intelecto puro, né? Existe uma causa invisível para o visível, existe uma causa inteligível, ou seja, uma causa conceitual, existe uma mente, existe um intelecto que dá condição para que o universo físico exista. Eu já falei isso, inclusive, no primeiro vídeo, né? No primeiro vídeo a gente fala sobre geometria sagrada, que o Platão se deu conta de que o nosso mundo físico é o reflexo de um mundo não físico, de um mundo invisível, de um mundo intelectual, de um mundo que é pensamento. É como se o nosso mundo físico estivesse dentro de uma grande mente criadora, dentro de uma mente pensante, que é a mente de Deus. O Platão, através da geometria, né, ele reconheceu que existe um paralelo entre o mundo físico e esse mundo conceitual, onde pairam as formas perfeitas, como as formas da geometria, por exemplo. Inclusive aqui nesse texto ele fala sobre isso. Quer ver? O Demiurgo, que é Deus, né, criou o mundo inspirado pelo modelo ideal e eterno, conforme foi estabelecido por Platão acima. Aos elementos que formam o universo, como água, o fogo, o ar e a terra, ele os associou aos elementos geométricos como o tetaedro, que é o fogo, o hexaedro, que é a terra, o octaedro, que é o ar, o dodecaedro, que é o cosmos, e o icosaedro, que é a água. Então nós temos os sólidos platônicos, que são essas figuras tridimensionais que eu estou mostrando para vocês, associada a elementos da natureza. Isso daí basicamente é o fundamento da alquimia, né? A alquimia começa aí, com o estudo dos elementos que compõem a matéria, né? Água, terra,
fogo, ar, associados a ideias elementais, a ideias universais e divinas, que são os sólidos platônicos, que são essas figuras tridimensionais perfeitas e absolutas, né? E a gente viu isso tudo, né, no primeiro vídeo sobre geometria sagrada. Então Platão se deu conta de que há uma malha, há uma matriz conceitual, intelectual, né, ou seja, uma mente por detrás do mundo físico. E é isso que fala direto o tempo todo o corpus hermético, né, sobre todo esse mistério que é o próprio universo e Deus e a criação, né? Isso é muito incrível tudo isso. Vamos voltar lá no corpus hermético e continuar lendo aqui. Depois eu vou ler mais um pouquinho do Platão.